Jornal da Paraíba e a CBN realizam mais uma rodada de entrevistas agora com os candidatos de Bahia nas eleições 2024. Bahia é uma cidade importante aqui da região metropolitana. É um espaço para que você conheça as propostas, os projetos, as ideias dos candidatos, conheça um pouco da vida política e pública desses nomes. Participa comigo a Angélica Nunes, que é colunista da Rede Paraíba de Comunicação, e quem já está aqui conosco é Glicério Feitosa, do Partido Novo. Glicério, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, Laerte, Angélica, todo o corpo técnico que nos acompanha e todos os ouvintes que estão sintonizados na CBN neste momento. Glicério Feitosa é empresário natural de Parambu, no Ceará. É considerado um outsider da política por sair da iniciativa privada, se afastar um pouco da iniciativa privada, para disputar o primeiro cargo público nas eleições deste ano. Ele concorre ao cargo de prefeito de Bahia pelo Novo, como a gente já disse agora há pouco. Glicério, seu tempo começa a contar a partir de agora, 25 minutos. Você nunca disputou um cargo público e já se lança na disputa para prefeito. Uma cidade cheia de desafios que nos últimos anos teve uma insegurança político-administrativa muito grande. Por que é que você resolveu assumir esse papel e ser protagonista no processo público de gestão pública de Bahia, mesmo tendo sucesso na iniciativa privada? Por que sair de lá da iniciativa privada para tentar sucesso na iniciativa pública, na gestão pública? Laerte, na verdade, eu não sou político. Eu estou candidato, eu sou um gestor que quero entrar na política para fazer gestão. A nossa cidade hoje ela já não aguenta mais tanta politicagem, tanta corrupção, tantos politiqueiros. Esses políticos profissionais que se apossam da prefeitura municipal como se fosse uma empresa particular. E nós, que somos empreendedores, nós temos essa visão. Para ter uma ideia, se a Prefeitura de Bahia hoje fosse uma empresa, ela já teria decretado falência. Mas por não ser uma empresa, ainda estão empurrando. Hoje nós temos um déficit muito grande e eu só vejo uma maneira de consertar esse problema na cidade de Bahia. É através de gestão. Você fala que é empreendedor e por conta disso tem uma visão muito específica da gestão da cidade. Que obstáculos você, enquanto empreendedor, teve na gestão pública, teve com a gestão pública, que gerou, inclusive, esse sentimento de tentar mudar dentro da gestão? O empreendedor na cidade de Bahia hoje ele não tem nenhum incentivo. Vale ressaltar que ele é tratado como um inimigo da gestão. Ora, se somos empreendedores, se empregamos na cidade, se geramos riqueza, se geramos emprego, se geramos economia, como é que eu vou tratar um empreendedor, eu na condição de prefeito, de gestor, tratar um empreendedor com diferença? Para se ter uma ideia, como Bahia, a situação de Bahia é tão crítica, nós temos o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados no Brasil. Bahia, no primeiro semestre, registrou apenas 116 admissões. Para se ter um parâmetro, Santa Luzia, aqui na Paraíba, realizou 185. Olha a discrepância, uma cidade bem menor realizou uma vez e meia, quase o dobro. Então, por que isso, Glicério? Porque não se tem incentivo, não se tem uma linha de microcrédito, você encontra burocratização nos serviços públicos, emissão de um alvará, por exemplo, você, em municípios desenvolvidos e que apoiam o empreendedorismo, essa emissão de alvará é online, em Bahia não. Você quer emitir uma nota fiscal pelo sistema da prefeitura. Em alguns municípios, e na verdade na maioria dos municípios, você emite essa nota fiscal pelo sistema da prefeitura de forma gratuita. Em Bahia não. Em Bahia você tem que comprar licença de um software lá de Minas Gerais para poder emitir a nota fiscal. Agora imagine, a vida do empreendedor já não é fácil. E ainda encontrar essa burocratização, essa dificuldade por parte do poder público, cada vez mais desmotiva aquele que quer empreender na cidade. Qual a sua proposta, então? É modernizar esse sistema? Informatizar esse sistema, fazer que cada vez mais o empreendedor, o contribuinte, ele tenha menos contato com o funcionário público, porque nós temos que facilitar a vida do empreendedor. A emissão de um alvará, por exemplo, vai se tornar online. Nós vamos criar a Casa da Desburocratização. O empreendedor que quiser abrir a sua empresa
ele vai ter toda essa facilidade e vai ter, logicamente que preenchendo os requisitos da lei, mas ele vai ter não é nem uma facilidade, é uma agilidade, uma celeridade no processo, onde ele pode resolver tudo em apenas um local. Não precisa um ficar jogando para lá, outro joga para a vigilância sanitária, outro joga para resolver a questão do bombeiro, não, de forma alguma. Nós temos que centralizar, concentrar esse processo para que isso possa ser o mais rápido possível para o empreendedor. Por exemplo, linhas de microcrédito. Bahia hoje não tem. Aí você pode perguntar, mas Glicério, como é que você vai construir, vai criar linhas de microcrédito em um município onde todos nós sabemos que ele está quebrado? Por exemplo, hoje nós sabemos que em Bahia há um problema crônico da corrupção. E esse problema, ele vem se arrastando por muitos anos. Você já imaginou se nós criássemos o Fundo de Desenvolvimento Municipal, onde esses empresários que participam das licitações destinassem apenas 1,5% do valor da licitação para esse fundo, para isso o município fazer caixa e criar linhas de microcrédito. É uma espécie de empreender, uma Banco espécie Cidadão. De empreender Bahia, exatamente, empreender Bahia. Um outro programa importantíssimo que nós temos também para os empreendedores é o programa Volta por Cima. Hoje nós temos mais de 300 empresas na cidade de Bahia que elas estão inativas por pequenas dívidas, por alguma dificuldade que o empreendedor passou, não teve nenhum apoio por parte do setor público, não teve nenhum incentivo e fechou as portas. Já imaginou se essas pessoas, com algum incentivo do município, elas pudessem retomar a sua vida empresarial? Seria uma pessoa a menos dependendo do assistencialismo e provavelmente, futuramente, teria mais um empregado ou mais dois, enfim, seria uma pessoa que iria desenvolver e ajudar no crescimento da economia local. Angélica. Candidato, Bahia sofre de uma situação grave, né? Tem sido refém do crime organizado, inclusive tem tropas federais autorizadas, né? Solicitadas e acatadas pelo TRE, aguardando o movimento do TSE para o dia das eleições, né? Com essa preocupação de interferência no dia do pleito. Esse cenário tem preocupado sua campanha? Como é que o senhor está conseguindo se movimentar na cidade diante dessa preocupação manifestada pelos juízes zonais? De forma alguma, até o momento eu não tive nenhuma intercorrência, consigo entrar tranquilamente em qualquer comunidade na cidade de Bahia, que a situação é crítica, nós sabemos que é em todo o estado, infelizmente a situação está assim, mas cabe ao estado, sabemos que a segurança pública é dever do estado, mas também não iremos nos furtar para tentar trabalhar em parceria com o governo do estado. Por exemplo, nós temos o projeto de monitoramento eletrônico da nossa cidade, que por inteligência artificial possamos identificar prováveis criminosos, assim como acontece, por exemplo, nas entradas desse Parque do Povo, desses parques de festa, em parceria com a Polícia Civil, ter um monitoramento da cidade, entrada e saída. Isso já ajudaria bastante a nossa Guarda Civil Municipal trabalhar em par e passo com a Polícia Militar. Nós poderíamos aumentar a nossa frota. Hoje nós temos apenas 3 carros na Guarda Civil Municipal. Já imaginou se nós comprássemos, por exemplo, motos para ajudar na prevenção, esses guardas civis municipais sendo um apoio da Polícia Militar e trabalhando em conjunto? Isso ajudaria bastante, mas para isso é necessário que se tenha um comprometimento por parte do gestor e não apenas balela. Glicério, só este ano o Hospital Materno Infantil e uma Unidade Básica de Saúde de Bahia foi interditada eticamente pelo Conselho Regional de Medicina. As 2 unidades foram interditadas pelo Conselho Regional de Medicina. Há uma falha administrativa de falta de médicos, pelo menos é o que a população diz com certa recorrência nos meios de comunicação, inclusive aqui na CBN. Que outros problemas você apontaria nesse percurso que você está fazendo agora para entender os problemas da gestão de Bahia e que soluções você vai apresentar caso eleito? Laerte, os problemas na área de saúde de Bahia já são conhecidos por todos. Eu quero falar de soluções. Como é que nós vamos resolver essa situação, por exemplo? Você já fez um diagnóstico desses problemas e quais soluções apresentar, né? Então, isso, exato. Por exemplo, hoje nós sabemos que não tem remédio na policlínica, nós sabemos que não tem médicos nos PSFs, nós sabemos que há PSFs fechando por volta de 14, 15 horas, quando na verdade era para estar até às 17 horas. Nós sabemos que o nosso Hospital Materno-Infantil não tem o mínimo suporte caso ocorra alguma intercorrência em um parto. Nós sabemos que a nossa UPA, por exemplo, eu já vi alguns
candidatos aí dizendo seus planos de governo que vão construir mais UPA na cidade. Até que a construção não me admira, mas e a manutenção? Vamos manter, pelo menos a que nós já temos, vamos tratar com responsabilidade, deixar com profissionais atendendo todas as áreas, criar, por exemplo, nós temos a ideia de criar um multi-hospital na cidade. Como seria esse multi-hospital? Para pequenas cirurgias e para poder dar andamento, por exemplo. Você hoje não pode fazer uma cirurgia de apêndice na cidade, você tem que ir para outra cidade. Coisa simples que qualquer outro município realiza. As nossas UBSs ficarem em horário estendido. Bahia é conhecida, como todos sabem, por ser uma cidade dormitório. Já imaginou se nossos PSFs ficassem abertos até às 22 horas? Uma pessoa que trabalha em Tambaú, Cabo Branco, pega um ônibus para a integração, o outro da integração para Bahia e vai chegar em casa às 19 horas. Como essa pessoa tem condições de fazer um tratamento clínico, um tratamento dentário, um tratamento ginecológico, urológico? Como esse cidadão pode buscar os meios de saúde municipal? Então nós temos que bater forte nessa questão, apresentar as soluções, vamos descentralizar o que está acontecendo hoje em Bahia, Laerte. Nós temos muitas unidades de saúde que estão fechadas. Por exemplo, alguns bairros têm unidade de saúde da família 1, 2 e 3. Eles fecharam a 3 e a 2, estão funcionando tudo no lugar da 1. Aí diz, o bairro do SESI tem 3 unidades de saúde. Na verdade, ele só tem uma funcionando e as outras 2 estão incorporadas ali. Isso prejudica a população, porque para uma pessoa que pode se locomover com facilidade, tranquilo. Agora imagine um município onde 23% da população tem alguma dificuldade de locomoção. Vale ressaltar que não temos acessibilidade na nossa cidade também. É outro grande problema. Queria aproveitar e puxar essa questão de mobilidade urbana, porque Bahia cresceu muito, né? E aí tem esse problema que são de grandes centros, que é a questão de circular, né? Mobilidade urbana. E aí falta ligação em alguns bairros importantes. Aí, para dar um exemplo, só o Jardim Aeroporto com Mário Andreasa. O senhor tem um plano para a cidade para melhorar, né, o trânsito de Bahia? Temos sim. Nós temos uma proposta de melhorar essa estrutura viária, com a implantação também de sinais inteligentes. Por exemplo, esses sinais que já foram implantados em cidades próximas aqui de Bahia, de João Pessoa, aqui da gente, eles detectam a fluidez e abrem e fecham à medida que for necessitando. Você não precisa passar, por exemplo, 1 minuto e meio, como tem semáforos lá em Bahia, que você fica aguardando. Nós pretendemos também criar o transporte interbairros. Hoje, alguns bairros, como você bem disse, você tem dificuldade de se deslocar de um bairro para o outro, porque não tem essa interação da parte do transporte público. Isso seria por meio de uma concessão pública ou a própria prefeitura ia ter esses ônibus e administrar, Glicério? Não, isso faríamos constar isso na concessão pública, porque são prejudicados. Já a população fica prejudicada, porque bairros vizinhos, como a Angélica disse, o Jardim Aeroporto do Mar Andreasa, mas você não tem um ônibus que se desloque do Jardim para o Mar Andreasa ou do Mar Andreasa para o Jardim. Uma distância pequena, mas isso não existe. E aumentar também essas linhas de ônibus. Por exemplo, no Jardim, no Mar Andreasa, Angélica, hoje, o ponto final fica lá na Genival Guedes. O Mar Andreasa já cresceu uns 2 quilômetros ali para dentro, o Conjunto Maris. Esse pessoal tem ônibus. Acho que são 2 horários pela manhã e 2 horários no final do dia. No decorrer do dia, quando esse pessoal precisa se locomover para ir para outra cidade ou até para o centro de Bahia, ele tem que andar cerca desse 1,5 km, 2 km até o ponto final, que fica na Genival Guedes. Então, torna a dizer, para uma pessoa que é saudável e que não tem problema de locomoção, tranquilo. Mas imagina para os idosos, para as pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção. Já uma iniciativa que seria da prefeitura, uma iniciativa nossa, da nossa gestão, seria o transporte público gratuito aos finais de semana para o mercado público da Imaculada. Os nossos comerciantes reclamam que o comércio local, a economia local, caiu. E caiu por quê? Não tem como você imaginar uma senhora sair do Mar Andreasa, sair lá do Jardim Aeroporto, ela ficar em uma parada de ônibus na Avenida Engenheiro de Carvalho, descer a pés, cerca de 500 metros, 700 metros até a Feira da Imaculada, fazer suas compras, vir com as mãos cheias de sacolas e atravessar para esperar lá na Petrônio Figueiredo, andar mais cerca de 1,2 km, 1 km,
para poder pegar o ônibus. O cliente, ele não sente nenhum tipo de vontade em fazer esse tipo de comércio. E os comerciantes reclamam. Então, essa proposta de fazer esse transporte gratuito para os bairros é exclusivamente para os moradores dos determinados bairros irem até o mercado público e, com isso, nós voltarmos a aquecer a economia local. Sério, apenas 17% de domicílios urbanos em vias públicas têm urbanização adequada lá em Bahia. Ou seja, tem a presença de um bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio. Esses dados são do IBGE. O que é que pode ser feito para melhorar essas condições dessa população? Você falou aí que a Bahia está quebrada, né? Que tem poucos recursos. Como administrar isso e resolver problemas como esse? Eu vejo que você fala muito de mobilidade e não fala só de trânsito e de ônibus. Fala também do deslocamento das pessoas, né? Daquelas pessoas que têm dificuldade de mobilidade a pé, que é o principal meio de transporte. Como resolver e ajudar essas pessoas? Nós temos que desenvolver um plano de acessibilidade. Enquanto não se desenvolve o plano de acessibilidade para as áreas já existentes, o nosso plano, como consta no nosso plano de governo, que vale ressaltar, foi feito todo baseado no orçamento municipal, aqui não tem nada mirabolante, nada extraordinário. Nós já temos o plano, por exemplo, o calçamento ou a pavimentação de 150 ruas na nossa gestão, e essas 150 ruas elas já serão calçadas ou pavimentadas com acessibilidade e com drenagem. E a partir de então, nós vamos começar a fazer esse projeto para desenvolver nas principais vias, que é onde hoje é os principais gargalos, por exemplo, Engenheiro de Carvalho e Avenida Liberdade e o binário Avenida Brasil. Nós resolvendo esses pontos aí, seria mais fácil de fazer as interligações das principais para as ruas colaterais. Angélica. Candidato, eu estava olhando os dados do Ministério da Educação e só 34% dos estudantes de Bahia estão alfabetizados na idade certa. E isso é só um dos problemas, né? Porque faltam creches para atender às necessidades, principalmente dos pais que precisam trabalhar e ter um lugar seguro para deixar seus filhos, né? Principalmente mães solos. O senhor tem uma política pública, um plano no seu apresentado na justiça eleitoral para resolver essa questão, porque a gente sabe que a educação acaba repercutindo positivamente em vários outros cenários, inclusive de segurança pública, que a gente falou ainda há pouco, né? E assistência social, desenvolvimento econômico, e o que tem visualizado no seu plano para a educação. Isso reflete diretamente, nós sabemos que os anos iniciais, dos 4 aos 9 anos, é a idade que muitos chamam de idade definidora. Desde essa educação de base que nós saberemos se esses jovens e adolescentes eles vão entrar ou não para a criminalidade, para a marginalidade, e isso a gente tem essas estatísticas através dos países de primeiro mundo. Eles têm uma boa educação de base e lá o índice de criminalidade é bem pequeno. Mas não há como se falar em educação de qualidade quando você tem professores fazendo greve 3 vezes por ano. Não há como se falar em educação de qualidade quando quase 30% das nossas crianças vão para a escola para se alimentar. E como vocês, acho que vocês devem ter chegado até o conhecimento de vocês, vários apoiadores nossos postaram agora, há 2 dias, as crianças sendo liberadas às 9 horas da manhã por falta de merenda. E outras às 3 da tarde. E na parte da tarde, por volta das 14h40, 15 horas, exatamente. Então, como é que você pode cobrar que uma criança dessa, ela tenha interesse? O déficit de aprendizagem vai ser grande. Outro problema grande também, por exemplo, nós temos a ideia de criar o Centro Óptico e Oftalmológico. Hoje, mais de 30% das crianças sofrem com problema de visão e têm dificuldade de enxergar o quadro à frente. Nós temos a proposta que vários municípios pequenos, diga-se de passagem, eles já têm esse projeto, onde você pode desenvolver, levar o profissional da oftalmologia até a escola, faz o exame e o município dá o óculos para a criança, porque assim essa criança vai ter esse déficit de aprendizagem reduzido. Até nas nossas redes sociais, tem até alguns vídeos lá, quando se tem merenda, é merenda sem qualidade. Por exemplo, relatos que chegam até nós, 3 bolachas, 2 bolachas Maria e um copo de suco de abacaxi. Enquanto em outros momentos, em outras gestões, nós já tivemos até almoço servido para as crianças antes de saírem da aula pela manhã.
Ah, mas era em outra época. Sim, era menos dinheiro também, mas tinha gestão. Então, você acha que o problema é o gerenciamento do recurso? Até porque boa parte desse recurso vem do governo federal, né? Por meio de repasses. É falta de gerenciamento, falta de gestão. E também eu defendo que nós informatizemos todo o processo de recebimento, de almoxarifado, para evitar, assim, esses desvios. Como, por exemplo, uma pessoa chega, um determinado fornecedor chega com uma nota fiscal constando 1.000 unidades de alguma coisa, mas só entrega 500. Aí, se você é um gestor de uma escola, você tem direito a pegar 20 ou 30, chega lá, você só vai pegar a metade, porque só foi recebida a metade. Então, você já imaginou esse processo sendo informatizado? O funcionário público jamais vai querer correr esse risco, porque ele sabe que vão descobrir que foi ele. Glicério, você é de um partido que tem uma agenda mais liberal, o Novo, né? Que defende a administração pública menor, mais compacta. Como é que o senhor pretende enxugar a máquina caso seja eleito? Que tipo de ações são necessárias? Primeiramente, nós temos que acabar com alguns privilégios. Como você bem disse, é um partido pequeno, mas um partido que defendemos a meritocracia. Eu estou candidato agora pelo Partido Novo, aliança com o PL, e nós não estamos, se você olhar ao nosso redor, nós não temos nenhum político de mandato ao nosso lado, nós não temos padrinhos políticos, nós estamos chegando sem amarras, nós estamos chegando para vencer as eleições sem nenhum compromisso com investidores, com donos de empresas que fornecem ao município. Isso vai nos dar essa autonomia para poder montar o nosso corpo técnico com pessoas eficientes, pessoas que saibam o que estão fazendo para nos ajudar a gerir todos os problemas da cidade. Temos que enxugar os comissionados e contratados. Não quero dizer que o município não precisa de comissionado e contratado, precisa, mas não na proporção que temos hoje. Você já fez o cálculo para ter uma noção de quanto vai precisar cortar? Nós, na verdade, nós temos que. Eu faria o caminho inverso. Hoje nós temos 1.300 e poucos efetivos para quase 3.000, mais de 3.000 comissionados. Quando, na verdade, o ideal seria o contrário. Porque esses comissionados, eles não contribuem para o Instituto de Previdência Municipal. Então, a partir do momento que nós chegarmos, fizermos concurso público, como eu bem disse, através da meritocracia, que é a maneira de entrar no serviço público, através do concurso, e essas pessoas concursadas, elas vão passar, esses funcionários públicos concursados, vão passar a contribuir para o Instituto de Previdência Municipal. Então, isso vai fazer com que nós, por exemplo, possamos diminuir o rombo que temos na nossa Previdência Municipal. Nossa Previdência Municipal hoje é deficitária. E com os comissionados e contratados, eles contribuem para o INSS. Candidato, o senhor tem 3 minutos para uma última pergunta de Angélica e depois pode se despedir aí dos seus eleitores. A gente tinha muitas outras perguntas, mas eu queria tratar de um assunto que é muito importante para a Bahia, porque Bahia tem um passado, tem uma história, tem vários pontos turísticos, né? Lugares que poderiam ter potenciais turísticos e econômicos. Só que vive, inclusive, com risco, né? De perda dessa biodiversidade, dessa importância, principalmente das reservas naturais de Bahia. Eu queria que o senhor conversar com o senhor sobre isso, né? Qual plano o senhor teria para trazer uma exploração turística, né, com sustentabilidade, mantendo, né, as reservas naturais, mas ao mesmo tempo fomentando o turismo? Angélica, o pôr do sol de Bahia, ele não tem nenhuma diferença, nenhuma distinção para o pôr do sol do Jacaré, em Cabedelo. A diferença é porque lá investiram na infraestrutura local e por isso temos esse número grande de turistas que vão visitar. Nós temos ali uma ponte histórica, tombada pelo patrimônio público, uma ponte que foi iniciada a sua construção em 1840 e por mais de 150 anos ficou sendo a porta principal de entrada para o Brejo e para o sertão do nosso estado. Essa ponte hoje ela encontra-se desativada, mas em parceria com o governo estadual, com o patrimônio histórico, nós poderíamos fazer uma parceria para revitalizar essa ponte e fazer com que ali se tornasse um local para que as pessoas pudessem apreciar o pôr do sol. Nós temos também a reserva da Mata do Xenxém. É uma reserva que hoje vive totalmente abandonada. É um potencial ecológico bastante rico, que não está tendo cuidado, não tem nenhuma fiscalização por parte
das forças ambientais, e o que nós vemos hoje já são construções que já estão invadindo essa mata. Nós temos hoje também o nosso estuário que está totalmente abandonado. As margens ali, aquela parte ribeirinha, se você tiver a oportunidade de passear ali, de olhar um dia, de fazer um passeio de barco, você vai ver o quanto é bonita aquela região ali. Mas falta investimento, falta infraestrutura adequada para que os turistas se interessem e possam visitar a nossa cidade. Você pode agora falar com seus eleitores nas considerações finais, já que não dá tempo de fazer uma outra pergunta, Glicério. Eu quero falar para a população de Bahia que agora no dia 6 de outubro vocês terão uma importante missão. É a missão de escolher o próximo prefeito de Bahia, que vai passar os próximos 4 anos tomando decisões por nós, decidindo por nós. E se nós escolhermos certo, vão ser decisões mais acertadas. Vocês têm a oportunidade de escolher entre o continuismo dessa velha e arcaica política, ou vocês podem dar oportunidade a um jovem empreendedor, mas que traz consigo também uma bagagem de experiência e que quer realmente fazer a diferença. Estou me propondo a fazer gestão. Por isso, se você quer mudança, se você quer que Bahia saia desse marasmo, desse descaso no qual se encontra, dia 6 de outubro, Glicério Feitosa, 30. Candidato, muito obrigado pela entrevista, por participar dessa sabatina aqui do Jornal da Paraíba da CBN. Obrigado você que acompanhou a gente aí pela internet, no site do Jornal da Paraíba ou da CBN Paraíba. A gente tem um novo encontro com outros candidatos de Bahia, fazendo questionamentos sobre propostas, ideias e fazendo uma prestação de conta da vida política e pública. Obrigado pela sua participação. Até mais. Tchau.